Gente querida do Terror Narnia, impressionante o quanto nós podemos pagar caro por aquele momento que a vida resolve aprontar. Não vou cair nem no mérito, na vala comum do certo ou errado. Prefiro pensar que de alguma forma nós somos vítimas de estarmos na hora errada, com as pessoas erradas, no lugar errado e tomando uma atitude totalmente fora daquilo que a gente possa considerar de normal ou politicamente correta. De fazer mal a uma menina de família, ele passou a ser visto como uma persona não grata naquele pequeno vilarejo. E sabia também que a sua amada Beatriz sofreria discriminação. Ficaria falada mesmo depois de casada. O próprio padre não ajudava muito. E nas entrelinhas colocava comentários maldosos que só fomentavam a ira das beatas e daquelas outras moçoilas que posavam de santas, quando na verdade tinha um fogo difícil de apagar. Mas o meu avô sempre foi da paz e resolveu vir para a cidade. E como bom marceneiro, montou a sua oficina. E olha, os seus trabalhos logo ficaram famosos. E ele ganhou o suficiente para comprar a sua casinha no subúrbio. Mas num bairro tranquilo, afastado do centro, gostoso, onde ele poderia viver em paz com a sua esposa, sem dever satisfação para vizinho nenhum, sem se meter na vida dos outros também, não admitindo que se metessem na dele, e criar os seus filhos. Não tardou muito, e vieram meu pai, o Ricardo, e a minha tia Lúcia. Meu avô era um homem muito trabalhador, e a minha avó não tinha, assim, habilidades, digamos, uma boa dona de casa, e ela também não tinha muita paciência. Então, para fazer a vontade da esposa, meu avô, no terreno da sua casa, montou um local com uma venda no passado, aqueles mercadinhos que tinha de tudo, né? Tinha o fumo de corda, tinha a linguiça, tinha o salame, tinha a carne seca, tinha arroz, feijão, tudo vendido a granel, tinha frutas. E algumas até vendiam bebidas, mas não foi o caso. Meu avô disse que montaria um comércio para a avó Beatriz, mas não ia querer bêbado na beira do balcão com o cotovelo encostado, dizendo gracinha para ela. E a avó, dentro da casa dela, no pátio, com os filhos pequenos, mas com a presença do marido ali, ela conseguiu criar as crianças e tocando a sua vendinha. Só que a felicidade do casal não durou muito, porque o meu avô, num acidente na sua oficina, acabou se ferindo gravemente, e esse ferimento, devido à medicina na época não ser o que é hoje, o levou a óbito. Só que a dona Beatriz não se deixou entregar pela tristeza. O tio Eduardo, mais velho, já tinha habilidade na lida da madeira, na marcenaria, porque crescera vendo seu pai trabalhar. Então, quando o vô Marcos morreu, o tio Eduardo já estava com 16 anos, já era um homem. Na época, as crianças amadureciam mais cedo e ficou tocando a oficina, não com a mesma qualidade, com a mesma produtividade do pai, mas ajudava nas despesas. Enquanto isso, a avó Beatriz ia muito bem, obrigado, no seu armazém, na sua venda, que tinha uma grande freguesia, era tudo na base do caderno. O pessoal ia comprando, ela anotava no caderno, ia comprando, ela anotava no final do mês, as famílias iam e pagavam os gastos do período. E era uma freguesia muito boa, gente conhecida, gente honesta, ela levou poucas voltas.
Olha, deu para contar nos dedos o dinheiro que ela perdeu por uma desonestidade ou pelo seu freguês ser um mau pagador. Então ela ia muito bem. Um dos melhores fregueses da avó Beatriz era o seu Santiago, que morava na casa grande da esquina. Quando a gente fala esquina, pensa que eram vizinhos. Não, não eram vizinhos. Eram uns 5, 6 quarteirões. Só que a casa dele ficava justamente ali na junção da ruazinha do bairro com a avenida principal. Então virou a casa grande da esquina. Era um homem bem sucedido e que comprava muito, realmente comprava muito. Era um grande freguês. Ali cresceram meu pai, tia Lúcia e o tio Eduardo. O tio Eduardo, apesar de ser um rapaz trabalhador, ele dava as saídas dele, ele fazia as cagadinhas dele, como faz todo adolescente. Aquela região era do tipo que a delegacia, ela existia, mas só para ser dormitório de bêbados. Não tinha crime. Trabalhos investigativos, quem roubou as roupas do varal, ou para se envolver em brigas de família, que às vezes o tapa corria, mas muito pouco. Pausa para um pedido. Quantas vezes você já encontrou esse espaço nos nossos vídeos? É chato, né? É chato. Mas, sendo um Nadina, você sabe o quanto é importante para o canal. Então, serei rápido. Ajude-nos. Inscreva-se se não estiver inscrito. Deixe like. Comente. Esses 3 cliques são fundamentais porque registram a sua presença aqui no canal. Não esqueça também de hypar. E se não for pedir muito, se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. O QR Code está aqui na tela, como também a chave. Você pode escolher o caminho. E lógico, venha para a Confraria Nadina. Seja um membro. Acesse. Saiba detalhes. Esperamos você lá. E o que podemos dar em troca é muito pouco. Apenas vídeos e shorts exclusivos aos sócios da confraria. E se você faz parte do grupo dos amigos que enviam suas histórias via e-mail que está na tela, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Que são suas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Então, nesse ambiente de paz e amizade que todo mundo conhecia todo mundo, aconteceu algo que marcou, chocou a todos. Na casa grande da esquina, aquele homem, visto como um chefe de família decente, exemplar, que realmente era, mas ele tinha um certo problema de convivência com a bebida. Às vezes, quando ele enchia o tonel, ele ficava meio agressivo, meio brigão, e tinham notícias que ele andava batendo na esposa, mas a minha avó não queria saber. Ela aprendeu com meu avô, cada um que cuide do seu quadrado. E de repente, vem a notícia. No momento de loucura, aquele homem tirou a vida da esposa, dos 2 filhos, e depois, de fato consumado, se autodeletou. Foi terrível. Foi terrível, e aquela casa ficou sendo vista como mal assombrada. Era uma casa que ninguém queria morar. Passava perto ali, fazia o sinal da cruz, o que era hábito na época. E o tempo passou e aquela casa ficou jogada. Só que logo depois que aconteceu a tragédia na família, o tio Eduardo foi encontrado morto. Nossa, era o fim do mundo. Um chefe de família respeitado, que faz uma loucura,
e um jovem conhecido, meio malandrinho, mas trabalhador, é encontrado morto. Bom, a avó Beatriz pirou. A avó Beatriz realmente, ela conseguiu administrar bem a perda do vô Marcos, que era o seu grande amor, mas ela tinha um objetivo, que era criar os filhos, que era tocar a vida. Só com a morte do tio Eduardo, ela nunca mais foi a mesma pessoa, até mesmo nos negócios. Mas aí, o meu pai já tinha idade para entender que ele se tornara do nada o arrimo de família. E ele assumiu o armazém e a vida continuou. Passados uns anos, a minha tia Lúcia casou, um cara muito legal, muito gente boa, um cara estabilizado. Ela vendeu a propriedade, dividiu o dinheiro com o meu pai, e a minha avó foi morar com ela, uma boa casa. Nessa, meu pai aproveitou e tratou de buscar o seu futuro em outros horizontes. Saiu de casa com um dinheiro. Ele tinha um sonho de montar o seu negócio, que ele já era mais assim, digamos, apaixonado pelo lado da elétrica. Ele gostava de fio. Queria ver meu pai desde criança feliz, chegasse com o radinho e dissesse que o radinho não funcionava. Ele pegava a chave de fenda, ficava... fazia as gambiarras dele e funcionava. Então, curso aqui, curso lá, ele se tornou um grande eletricista e montou sua loja. E foi bem. E nessa eu nasci. Senhor Romário, eu cresci longe da antiga casa do meu avô. Mas a minha tia Lúcia construiu a sua bela residência na mesma rua. Ela gostava do bairro. E eu nas férias ia visitar, principalmente a minha avó. Ai, como eu gostava da minha avó. Ela era meio maluca, ela era meio mandona, ela era meio ranzinza. Ela já estava com problemas de memória, ela já repetia as coisas. Mas eu adorava minha tia, adorava meus primos. E como eu era filho único, eu ia passar as férias com eles. E era engraçado. Quando eu chegava, que eu ia em direção à minha avó, ela dizia: tu não vai na casa grande da esquina, aquela casa é mal assombrada, tu não bota os pés lá. Olha, já virou piada. Todo mundo que ela encontrava, ela falava na maldição da casa grande da esquina. Mas claro, eu, na época, moleque, 13 para 14 anos, dava de costa. Meus primos também. E o primo Célio, o mais velho entre os filhos da minha tia, era um cara mais malandro, mais cheio de aprontar. E ele era curioso. E ele cresceu com aquela coisa de não vai na casa grande, que ali estava totalmente abandonada, mato pra cima, porque ninguém passava ali. Aquela tragédia em família marcou a região. Mas numa certa noite, a gente, naquele encontro de rua que era comum, estava meio frio, até acendemos uma fogueirinha ali, conversando, estávamos entre 3 ou 4. Aí o meu primo Célio dá a ideia: vamos conhecer a casa grande? Era um medo, era um tabu, não vamos. Mas eu, chegando de longe, não tinha aquela coisa encroada, eu aceitei, eu acabei incentivando. E fomos. Devagar, pé por pé, para que ninguém visse, principalmente a minha avó. Seu Romário, a casa tinha um muro alto. Então nós fomos pelos fundos, pegamos umas caixas, pulamos o muro. Quando entramos no pátio, tudo quebrado, tudo abandonado, do lado de fora, assim, no pátio, que devia ser um jardim lindo. Mas nós íamos ali com a nossa lanterna, um cheiro estranho, bicho morto. Talvez um ou outro morador de rua, tinha, sabe, fedia carniça, fedia bosta, fedia casa abandonada.
A gente não entendia como é que ela ainda estava ali, por que os herdeiros não demoliram, mas depois a gente pensava, mas não tinha herdeiro, o cara matou todo mundo. A prefeitura também nunca teve interesse e nós fomos entrando. Claro que criança não se limitou à curiosidade do pátio. Nós fomos devagarinho e o tio Célio descobriu uma porta nos fundos e nós entramos. Senhor Romário. Quando nós entramos naquela casa, foi uma surpresa geral. Uma casa limpa, 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 impecável, com os móveis antigos. Aquela decoração de décadas. Mas linda, como se pessoas morassem ali. E pela antiguidade as peças eram maravilhosas. E eu estou ali olhando, eram quadros, era mesa posta, tudo muito bonito. Eu digo, mas vem cá, essa casa está abandonada, do lado de fora está podre, a gente não entendia. E nessa de olhar aqui, olhar ali, meu primo vai. E tinha uma estatueta muito bonita de ferro, bronze, sei lá. Mas aquilo devia valer um bom dinheiro. Ele não pensou duas vezes, ele pegou, botou aquilo num saco que encontrou ali, não pensei, num pano, enrolou. Ainda disse, que é isso, cara, tu vai pegar? Não tem ninguém, isso aqui eu vou levar, isso aqui dá um dinheiro legal. Tu é louco. De repente nós vimos sombra descendo a escada, porque era uma casa de 2 andares, e uma voz de homem. Quem está aí? O que vocês estão fazendo aí? Por que vocês invadiram a minha propriedade? Quem são vocês? Nós despencamos para sair. Aí ouvimos criança, papai, tem gente em casa, papai, tem gente em casa, papai. E aquele homem veio e a gente percebeu que ele veio armado. Aí tinha uma mulher que chorava, querendo proteger os filhos, e nós despencamos. Aí quando saímos na porta, aquele mesmo ambiente de tudo abandonado. Mas também não pensamos duas vezes e fomos embora. Fomos embora e juramos que não contaríamos para ninguém. Bom, senhor Romário, não precisa dizer para o senhor que só meu primo e eu que entramos, porque os outros 2 que estavam com a gente, quando chegaram no portão, viram aquela imagem, ó. Então não seria difícil guardar segredo. Até que se os fujões covardes perguntassem como foi, a gente diria, ó, nós também, vocês saíram, nós achamos que não era bom entrar mesmo e também não entramos, pronto. Mas a gente não conseguia entender o que realmente tinha acontecido. E eu não entendi o que aconteceu no dia seguinte. Seu Romário, era a minha avó gritando desesperada, porque o meu primo estava morto no pátio de casa. Ele amanheceu ali. Eu não entendi, porque nós chegamos juntos, entramos na casa, tomamos banho, porque era uma exigência da minha tia, fomos dormir, e ele não estava de pijama, não, ele estava de roupa mesmo. Não deu para entender. E era aquele griteiro, veio minha tia, veio meu tio, vieram os vizinhos. Ele estava morto. E tudo indicava que não tinha sido morte morrida, não. Aquilo ali foi morte matada. E o que mais chamava a atenção
eram os olhos esbugalhados. Foi quando minha avó descobriu a tal da estatueta que o meu primo tinha recebido. Ela chegou me sacudindo: vocês foram lá? Eu digo: fomos aonde, Val? Vocês foram na casa, vocês foram na casa, vocês foram na casa, de novo não, vocês foram na casa, de novo não, de novo não. Ela ficou enlouquecida. Aquilo foi um inferno, eu não entendi. Eu só dizia: nós não fomos em casa nenhuma, Val, eu não sei o que a senhora está falando, nós não fomos em casa. Ela gritava, ela gritava, ela gritava, ela gritava. E de novo não. Minha tia também desesperada, foi assim uma semana de pânico. Meu pai, lógico, veio, minha mãe veio, meus irmãos vieram. Foi o caos. Foi o caos, e no meio daquilo tudo, da minha avó querendo me pegar de porrada, minha avó totalmente fora de controle. Foi quando meu pai, muito calmo, me chamou. Uma conversa de homem para homem. Vocês foram naquela casa? Eu digo: pai, pelo amor de Deus, filho, não me decepciona. De homem para homem. Não mente para mim. Eu disse: fomos, pai. Fomos. E não vou dizer nem que eu não queria. Eu acabei incentivando o primo para a gente ir. Meu pai me olhava: por que vocês fizeram isso? Eu digo: pai, foi curiosidade, foi... meu filho, por que vocês fizeram isso? Eu não conseguia entender. Foi quando meu pai me contou que a versão oficial, que foi o dono da casa, por ter bebido algumas, porque ele foi visto saindo do boteco antes de acontecer a tragédia, meio que mais para lá do que para cá, não bêbado. Ele estava numa situação que para pessoas normais não teria problema nenhum, mas ele mudava com a bebida. Então, depois do ocorrido, soltaram que ele foi o causador. Mas existe outra versão. Que o jovem Tarciso, quando o meu pai falou Tarciso, Tarciso que eu conhecia, era da família dos Guzmão, os maiores fazendeiros da região. Eu disse: pai, o senhor está falando do Tarciso Guzmão? Sim. Então, o que muita gente comentava com medo para não se incomodar, foi que o Guzmão, o Tarciso, apesar de ter muito dinheiro, sabia que na casa grande tinham objetos de valor, de estimação, que ele poderia fazer um dinheiro bom. E quando ele passou pelo boteco e viu o dono da casa lá, ele e seus amiguinhos pensaram que seria fácil invadir e pegar algumas peças. Eu disse: mas pai, de onde saiu tanta peça de valor? Ninguém sabe. Aquele homem, segundo falam, ele tinha ligações. Mas ligações com o que, pai? Não sei. Assim eu cresci ouvindo. Só que o Guzmão errou no programar a sua grande aventura. E estava dentro de casa quando o homem chegou do boteco. E por ser de uma família importante, ele ficou assustado.
Os outros também ficaram. Eu disse: pai, o que o senhor está me dizendo? Eu estou lhe dizendo que aquela família foi assassinada por pessoas que invadiram para roubar. Infelizmente, meu filho, entre essas pessoas estava o seu tio Eduardo. E o seu tio Eduardo, ele foi encontrado sem vida, na mesma situação que encontraram o seu primo. Então eu te pergunto, teu primo pegou alguma coisa na casa? Ele disse: pegou, pai, pegou uma peça muito bonita. Meu Deus. E você pegou? Não, pai, eu não peguei nada, eu não sou ladrão, não peguei nada, eu até pedi para ele não pegar coisa. Foi quando eu, pai, e a avó sabe dessa história? Sabe, meu filho, foi tudo abafado. Mais pelo Guzmão do que pelo meu irmão. Mas a minha mãe nunca perdoou aqueles que tiraram a vida do filho mais velho dela. Eu digo: mas pai, mas quem seria esse alguém, pai? Se a família toda foi dizimada? Não sei, filho, não sei. Eu sei que a coisa é grande, por isso que a tua avó tinha razão quando dizia para vocês não se aproximarem daquela casa. Eu conversando com meu pai, começou um griteiro. Era a tia Lúcia: cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ela gritava com meu pai: mano, cadê a mamãe? O que está acontecendo com essa família? Mano, pelo amor de Deus, aquela confusão toda. Aí meu pai simplesmente: a casa. Aí saímos nós numa correria só. E de fato, a minha avó saiu pelos fundos, levando uma lata de querosene, um produto inflamável, para colocar fogo naquela casa que ela dizia que era a casa do demônio, que aquela casa arderia em chamas e não tiraria a vida mais de filho de ninguém. A sorte que nós chegamos antes da minha avó. Aí o portão estava aberto e coisa. Aí a minha tia abraçou a avó, meu pai também, sabe, uma situação ruim, era uma tensão. Eu disse: pai, vem ver. Ele vai ver o quê? Entra, o senhor já entrou aí? Ele: nunca entrei nessa casa e não quero entrar, filho, pelo amor de Deus, não faz isso. Filho: pai, essa casa é linda por dentro, tu tá louco, meu filho, essa casa tá abandonada. Pai, vem cá, filho, para com isso. Pai, vem, entramos. Quando entramos, o seu Romário, era uma casa despedaçada, totalmente diferente daquilo que nós encontramos na noite anterior. Tudo diferente. Era uma casa abandonada, mas no meio dos destroços, no meio do tudo quebrado, do fedido, estava jogada aquela bendita peça que o meu primo pegou, que com certeza, confirmado pelo meu pai, foi a mesma peça que o tio Eduardo havia pego antes de aparecer morto. Aí eu falei: pai, não é possível, pai, eu tive aqui uns dias atrás, não é possível, pai, isso aqui era uma casa nova, o que está acontecendo? Ele: não sei, meu filho, mas está escutando? Aí que eu fui prestar atenção, a gente ouvia assim: saiam, deixem-nos em paz, deixe minha casa, deixe minha família em paz, saiam. Meu pai olhou para mim e disse: vambora, filho, vamos sair daqui. Aí fomos saindo de costas, assim, ouvindo aquelas vozes, com a impressão que dava que alguém ia chegar.
Aí chegamos no pátio. Aí tia Lúcia estava parada assim. Meu pai perguntou pela avó Beatriz. Ela disse: já estão levando ela para casa. Eu fiquei aqui esperando vocês. Esperando por quê, Beatriz? Perguntou meu pai. Aí minha tia olhou para ele: porque isso tem que acabar aqui. Ela estava segurando aquela lata de querosene, produto inflamável. Meu pai olhou para ela: mana, tem certeza? Isso tem que acabar aqui. Ela entrou na casa, jogou aquele líquido, botou fogo, saiu calmamente. Nós fomos andando pela rua. Outras pessoas estavam ali, reunidas, assistiam tudo. E o mais impressionante, Sr. Romário, é que de dentro da casa se ouvia gritos. Gritos de desespero. Desespero de pessoas que certamente não estavam ali. Ou, se preferir, pessoas que estavam ali, mas não deveriam estar, pois já haviam partido desse plano há muito tempo. Vítimas não de uma tragédia de família, não, mas de uma invasão de intrusos que ousaram entrar sem ser convidados naquela casa grande da esquina, que elas chamavam de lar. Confesso que procurei alguns especialistas para buscar respostas, tentar entender. Ouvi as mais variadas versões, mas em alguns pontos fechavam. Pelo que ouvi, a família de Santiago permanecia presa naquela casa. Se o fato dela ter sido incendiado os libertou, ninguém ficará sabendo. Mas eles estavam aprisionados ali porque foram atacados cruelmente por pessoas que ali entraram com o principal objetivo de roubar, mas cometeram o erro crasso de se apossarem de um objeto que não tinham consciência do poder e da importância que possuía. Entre muitos que eu consultei, apenas um me revelou que objeto era aquele e de onde vinha sua força. Tudo girava em torno de um pacto realizado no passado. Na hora da revelação, deixou bem claro que eu levasse o segredo comigo e virasse a página, parasse de pensar a respeito, porque eu estaria correndo o risco de evocar forças que não saberia como combater.